Ligações químicas. O que vem ser as ligações químicas? Todos os outros átomos, o que eles querem? Eles querem ter a mesma quantidade de elétrons que o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio têm. Por quê? Eles não precisam se ligar com outros átomos para ter essa estabilidade. Essa estabilidade a gente chama de regra do octeto. Então, os átomos eles vão se ligar entre si através da transferência de elétron ou do compartilhamento de elétron para chegar a 8 elétrons na sua última camada. Apesar de que existem algumas exceções e depois eu vou comentar com vocês quais são essas exceções. Então, vamos começar com a ligação iônica. Tem duas formas de fazer essa transferência de elétrons. Através do diagrama de Pauli, que vocês vão pegar e fazer a distribuição eletrônica. Então, aqui, ó, o sódio. O sódio eu tenho 11 elétrons. Então, eu vou fazer a distribuição até chegar em 11. Então, começo com 1, S2, 2, S2, 2, C6, 3, S. Então, ó, aqui, que é a camada K, eu tenho 1. Camada L, eu tenho 8. Então, nisso, eu já... Volta. Que não tenho 1, não, desculpa, tenho 2. Perdão. Tenho 2. Então, 2 mais 8, eu já tenho 10. Para chegar no 11, falta 1. Então, minha camada aqui de valência, minha camada M, 1 elétron. Agora, o cloro, eu vou fazer o mesmo processo. Então, eu tenho 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P. Então, aqui, ó, camada K, com 2, camada L, com 8. Nisso eu já tenho 10, eu preciso de mais 7. Então, minha camada N aqui, eu tenho 2. Para chegar a 7, faltam 5. Então, eu tenho 7. O que vai acontecer? É mais fácil o sódio perder esse 1 elétron e o cloro ganhar mais 1 para chegar a 8. Porque na hora que o sódio perder esse 1, o que vai acontecer? Ele vai ter 8 elétrons na sua última camada de valência. Então, como que eu monto isso? Então, vou começar pela fórmula de Lewis ou fórmula eletrônica, tá? Então, eu tenho o sódio e tenho o cloro. O sódio tem apenas 1 elétron na sua camada de valência. Vou fazer como xizinho. E o cloro, ele tem 7. Então, vou fazer como se fosse bolinha. Posso utilizar xizinho também, tá? Então, o que vai acontecer? Esse xizinho vai passar para cá, que é a transferência. É onde a gente está falando que o sódio está doando. Quando ele faz essa doação, o que vai acontecer? Ele vai perder um elétron. Ele perdendo um elétron, a quantidade de cargas dele, o que vai acontecer? Eu vou ter mais positivo do que negativo. E o cloro, como ele recebeu, ele vai ter um elétron a mais, mostrando que ele é menos. Então, a minha fórmula desse meu composto é o NaCl, o famoso sal de cozinha. Como que eu também posso ver isso? Através da tabela periódica. A tabela periódica é bem mais fácil. O que eu tenho que observar? Primeira coisa, vou pegar o mesmo sistema. Ó, o sódio, o número atômico é 11 e o do cloro 17. A tabela periódica, ela é
feita através da ordem crescente dos números atômicos. Então, ó, já até deixei circulado. O sódio tá aqui, ele tá aqui na família 1, pode observar, e o cloro tá aqui, ó, na família 17. O que que isso quer dizer? Que na sua última camada, nesse caso aqui, o sódio, ele vai ter um elétron, e o cloro, como ele tá na 17, eu vou pegar aqui o 7 só, tá? Então, ele vai ter 7 elétrons. Vou fazer o mesmo processo. Vou montar aqui, ó, o sódio com o elétron e o cloro com 7. Fazendo a transferência. Ó, não mudou em nada. Continua a mesma coisa. Então, quando eu precisar, eu posso fazer através do diagrama de Pauling ou através da tabela periódica. Utilizando aí a tabela para vocês poderem observar outros exemplos. Magnésio é 12, olha aqui ele. Magnésio 12. O cloro, vocês já sabem, é o 17. Então, o magnésio vai ter 2 elétrons na última camada e o cloro 7. Então, o que que vai acontecer? Vou pegar o Mg e o cloro. Então, ó, o cloro vai receber 1. Só que o magnésio ainda ele quer fazer a doação desse mais um elétron para ele poder perder esse elétron que está complicando a vida dele. Então, eu vou aumentar mais um cloro. E vou fazer a doação desse outro elétron. Então, o que que vai acontecer? Nesse caso, o magnésio, ele vai perder 2 elétrons. Quando ele perde, ele fica com uma carga de mais 2. E o cloro, cada cloro recebeu 1. Então, eu vou só deixar menos. O que que vai acontecer para fazer a fórmula? Aqui, ó, só para vocês terem uma noção, é 1. Então, na hora que eu vou escrever a fórmula, esse numerinho vem aqui para baixo, e esse número aqui para baixo. Então, vai ficar Mg, 1, como é 1 eu não vou colocar, Cl2, cloreto de magnésio. Certo? Então, o que que vai acontecer? Vou fazer o outro exemplo. Fazendo outro exemplo, pegar aqui, só que eu vou limpar essa parte para poder fazer certinho. Então, vamos lá. Agora, alumínio. O alumínio tá aqui, ó, família 13. Isso quer dizer que ele tem 3 elétrons na sua última camada. E o flúor, ó, continua aqui. Então, ele tem 7 elétrons. Então, montando isso, como vai ficar? O alumínio com 3 elétrons na última camada. O flúor, ele só vai precisar de 1 elétron. Então, ó, vou pegar. Mas ainda falta 2, então vou colocar mais um flúor. E ainda falta 1, vou colocar mais um flúor. Então, o alumínio conseguiu se livrar dos 3 elétrons que ele estava precisando, e cada flúor conseguiu 1 elétron para ficar com 8 aí na sua última camada. Então, o que que vai acontecer? Ó?
Cada átomo de alumínio perdeu 3 elétrons, então minha carga mais 3. Cada flúor recebeu 1, então menos 1. Fazendo o mesmo processo, a minha fórmula vai ficar como alumínio, 3 aqui. Então, fluoreto de alumínio.